me ouvem bem? Testando aqui o microfone. Tudo ótimo. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, então, eu quero continuar hoje a apresentação que eu interrompi na semana passada, chegar ali um pouco mostrar uns gráficos, assim, e chegar um pouco à conclusão do experimento que eu fiz em 2010 com os meus alunos do design. Então, essa pesquisa chamou-se, lembrem-se, né, só para retomar ali, para a gente não partir do zero, a pesquisa chamava-se Geometria e Habilidade de Rotação Mental, uma experiência de ensino com transformações isométricas no design. Então, eu contava para vocês que a minha experiência como professor de geometria para alunos de graduação do design me colocou numa situação em que eu me vi absolutamente, por um lado, livre para propor qualquer coisa, mas uma liberdade tão extensa, que me faltavam parâmetros para selecionar o que era realmente funcional para aquela turma que fosse ensinado, né? Geometria, do que diabos a gente está falando? É a geometria que a gente aprendeu no ginásio, a geometria que a gente aprendeu no colegial, aquela geometria que foi cobrada deles no vestibular, né? Então, para que serve, afinal de contas, o ensino de geometria? E mais especificamente para alunos do design? Foram perguntas que me fizeram derivar para uma pesquisa bibliográfica, e dos fundamentos, assim, uma definição da necessidade do ensino de geometria muito comum de encontrar entre vários autores era esse seguinte postulado, que a geometria, ela implicava num acréscimo, num incremento de determinadas capacidades cognitivas, em especial a capacidade visoespacial. Opa, aí a gente tem alguma coisa. Quer dizer, então, que ensinar de geometria pode deixar o moleque mais inteligente, e mais especificamente, mais inteligente nessa capacidade de visualização espacial? Então, eu me interessei por entender o que era a tal da capacidade de visualização espacial. E aí, eu encontrei que, na bibliografia, que a capacidade de visualização espacial implicava em várias habilidades, entre elas a habilidade de rotação mental. Eu falo, nossa, que interessante, rotação mental não é aquele negócio que a gente faz a partir de um compasso, quando a gente tem um centro e rotaciona em torno de um centro. Ela tem é uma conta que se faz com a geometria, a rotação. Quer dizer, então, que pode haver uma relação entre essa habilidade de rotação mental, que é uma habilidade cognitiva, com uma operação específica que vem da geometria, que pode ser descrita geometricamente. E aí me ocorre o seguinte, será que se eu ensinar esses moleques a fazerem rotações, ensinar a geometria das rotações, será que isso é capaz de impactar essa capacidade cognitiva? Bom, a gente está falando em habilidade de rotação mental, que significa a pessoa, o ser humano, formatar uma ideia mental, fixá-la o suficiente para poder operar sobre ela na imaginação, no espaço da mente. Será que se eu fizer vários exercícios de rotação com os meninos na sala de aula, eles vão ser capazes de, sei lá, demonstrar maior aptidão nessa capacidade? Essa foi a grande pergunta que me levou ao desenho da pesquisa, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês rapidamente, como eu desenhei... deixa eu ver aqui. Gente, vocês... eu posso compartilhar a tela? Pode sim, Fernando. Tá tudo em paz aqui. Então tá. Então, vamos lá. Todo mundo vê a tela? Então, eu fiz a seguinte
a seguinte brincadeira aqui. O meu desenho do exercício foi assim. Eu tinha a mesma turma como turma A, turma B, mais ou menos o mesmo número de 30 alunos para cada turma e mais ou menos 15 meninos e meninas em cada turma. Então, para uma turma, a turma A, que eu chamei grupo de controle, eu fiz experimentos com isometrias, com operações isométricas, só no plano bidimensional, usando, sim, um manipulativo físico bidimensional, que significava que os moleques tinham que desenhar bastante sobre folha de papel e recortar folha de papel e montar sobre gabaritos. Na turma B, e assim, aqui vocês veem o ambiente de estudo, que era a sala de aula. Na turma B, eu não usei nenhum plano bidimensional, eu fui direto para o 3D, onde eles eram incitados a cortar, colar, grudar todos os objetos a partir do espaço tridimensional. E o espaço de estudo era a oficina de design, onde eles tinham todos os equipamentos para fazer essas estripulias, né? E aí a estrutura do experimento foi essa daqui. A estrutura levou 8 aulas, sendo que as 4 primeiras aulas eram comuns, a turma A e a turma B, e aí as aulas 5, 6 e 7 eram diferentes segundo a dimensão do espaço, bidimensional ou tridimensional, e a 8ª aula era o teste, né? Então, olha só, na primeira aula, né? A primeira aula eu dei lá uma aula teórica. Na segunda aula eu apresentei um teste que mediria, né? Aqui na esquerda, na coluna da esquerda, o conhecimento básico que esses meninos tinham de transformações isométricas, reflexão e a rotação, e o MRT, que é um teste desenhado para medir a habilidade de rotação mental. Então, na aula 2, eles fizeram como se fossem uma provinha. Eles foram incitados a mostrar o que eles conheciam de isometria e fizeram esse teste. E aí, na aula 3, foi teoria. Na aula 3, ainda foi muita teoria. Eu dei mostrei a anatomia das operações isométricas, da translação, da rotação e da reflexão, principalmente. Fizeram exercícios para entender qual eram... exercitar um pouco os conceitos. Fizemos análises aqui dos exercícios anteriores, e aí começa uma diferenciação dos exercícios. Reparem, né? Enquanto os meninos no 3D tinham que recortar um cubo e fazer montagens com cubo, a turma do grupo de controle, que operava no bidimensional, tinha que fazer todos esses exercícios, os mesmos exercícios, só que no plano bidimensional, né? Enquanto os meninos aqui operavam sobre o isopor e a canetinha e o espaço 3D, o objeto físico, né, o manipulativo físico, os outros meninos desenhavam pra caramba sobre gabaritos, né? Então, no 3D, eles operavam os planos de simetria e os eixos de simetria no 3D, e os meninos do grupo de controle sobre 2D. Terminado todo o espaço de aulas e exercícios, eles foram chamados a fazer um pós-teste do mesmo exercício sobre conhecimentos básicos de simetria, e o pós-teste do MRT, que mede exatamente a habilidade de rotação mental. Bom, aí todas essas notas foram catalogadas, foram organizadas segundo o teste, o MRT, e o TS, que eu chamei de teste de simetria, em pré-teste, pós-teste, né, no momento de pré-teste ou no momento de pós-teste, no grupo de controle ou no grupo de tratamento, e ainda organizado sobre gênero. Uma coisa interessante também sobre isso, assim, para ver qual que foi o desempenho dos meninos e das meninas no pré-teste e no pós-teste, para ver se algumas
hipóteses que alguns outros autores já levantavam sobre a maior facilidade dos meninos do gênero masculino sobre o gênero feminino nesse tipo de habilidade cognitiva realmente é verdadeira. Bom, então vejam só, isso aqui é um montoado de números assim que é legal, porque eu posso cruzar livremente cada um, mas ele é muito pouco intuitivo, né? Então, por exemplo, nesse gráfico de pré-teste e de pós-teste no MRT, eu posso ver que o teste ia de 0 a 40, né? 40 era o máximo que eles poderiam chegar. Então, reparem que o azul, que é no pré-teste, e o vermelho no pós-teste, eu consigo ver que determinadas notas que estavam aqui meio embaralhadas, né, tinham grande... Estava mais ou menos todo mundo, esses do 10 até o 40, era mais ou menos homogêneo essa distribuição. Depois dos exercícios todos, os meninos começaram a mostrar maior... Essa barra, né, que vai de 35 a 40, e essa de 30 a 34, elas tiveram um grande acréscimo, mostrando que, sim, os meninos foram capazes de ter um avanço. Esse tipo de gráfico também é um gráfico de flutuação. Ele mostra, por exemplo, assim, essa linha diagonal é a nota em que cada menino esteve. Então, por exemplo, esse menino aqui que está em cima da barra, ele teve a mesma nota no pré-teste e a mesma nota, teve uma nota no pré-teste e a mesma nota no pós-teste. Ao passo que todo mundo que está para cima dessa diagonal teve uma nota maior no pós-teste do que no pré-teste. Aconteceu de ter um menino, por exemplo, aqui, que estava num péssimo dia e que teve uma nota muito pior no pós-teste do que no pré-teste. É como se ele tivesse desaprendido. Mas a grande maioria flutuou para cima, mostrando um ganho, né? E aí eu começo a fazer uma distinção no grupo de controle e no grupo de tratamento. E isso me mostra umas coisas muito interessantes. E, sobretudo, tem um gráfico aqui que eu gosto muito, que é exatamente esse. Eu tenho aqui no teste de simetria, naquele de conceitos sobre o aprendizado da anatomia, do conceito de simetria, segundo os critérios da geometria, né? Houve uma flutuação muito nítida para cima dos meninos do grupo de controle, que foram os meninos que desenharam bastante sobre a folha de papel, e houve uma flutuação mais ou menos homogênea e simétrica, segundo a barra, dos meninos que fizeram o teste de simetria no grupo de tratamento, que eram os meninos que trabalharam com o tridimensional. E isso, para mim, foi bastante surpreendente, porque isso mostra para mim que ter trabalhado sobre o tridimensional meio que confundiu a cabeça dos meninos sobre eixo de simetria, sobre a anatomia mesmo, sobre a conceituação geométrica. Aquilo que a gente imagina tá dando para os meninos de maneira que eles possam resolver problemas concretos do seu dia a dia profissional, né? Então, me parece que a abordagem tridimensional, ela, por um lado, ela pode ter confundido os meninos. E aí, gente, o que não faltam aqui são dados estatísticos e tabelas e cruzamentos, mas, assim, para não ficar muito sacal, o que eu poderia dizer é que, da minha hipótese principal, que era a afirmação que o ensino das isometrias pode sim deixar os meninos impactar sobre as habilidades de rotação mental dos estudantes. Mas a minha segunda hipótese, que era uma afirmação que ia na direção de querer demonstrar que
a preferência sobre os manipulativos físicos tridimensionais teria um impacto ainda superior aos manipulativos físicos bidimensionais, isso eu não pude atestar. Muito pelo contrário. Eu tive os números aqui do gráfico mostram que, inclusive, os meninos do grupo de controle, os que desenharam mais, os que exercitaram mais, tiveram maior desempenho. Porque no desenho do exercício, realmente, os meninos que trabalharam sobre o plano, né, deixa eu achar aqui, sobre esse formato, em que eles tinham um gabarito e eles tinham que criar módulos e operar sobre esses módulos segundo operações de isometria, delimitando um centro, fazendo a rotação daquele motivo a partir daquele centro e depois operando sobre um eixo de simetria bilateral. À medida que eles desenharam mais, eles parecem que tiveram um rendimento não só maior no conhecimento dos conceitos das transformações isométricas, como tiveram um desempenho ligeiramente maior no MRT, que operava sobre a rotação mental tridimensional, tiveram um desempenho ligeiramente maior do que os meninos que operaram no 3D. Né? E aí a gente tem um grupo grande de conclusões e de discussões que podem vir a partir daí, né? E que bom, eu acho que é um pouco isso que eu tenho para mostrar. Eu gostaria muito de escutá-los mais do que falar. Ô, Fernando, eu estava aqui pensando que, além da questão geométrica e da proposta aí que você trouxe, tem também toda uma análise avaliativa por trás disso, né? Várias conjecturas a gente pode fazer, então foi interessante que você falou, eu imaginava que viesse um resultado e no fim veio outro, né? Com essa questão, o bi e o tridimensional, e eu fiquei aqui pensando que talvez pudéssemos levantar algumas hipóteses. Será que durante a vida escolar desses alunos lá, nos anos iniciais, ou até mesmo nos anos finais do fundamental, será que eles tiveram contato suficiente com as formas tridimensionais que pudessem fazer com que eles percebessem essa rotação, né, no tridimensional? Ou será que o fato mesmo deles terem o grupo que trabalhou desenhando e recortando e manipulando mais, digamos assim, né, mais com a mão na massa, isso pode ter feito a diferença? Eu fiquei aqui cozinhando as ideias, o que pode ser que pode ter acontecido lá atrás para o seu resultado ter apresentado dessa maneira. Oi, Rafael. Então, o que me leva a crer que a diferença dos resultados pode ser levada a sério é a homogeneidade daquele grupo, né? Todos mais ou menos na mesma faixa de idade, todos ingressantes no mesmo ano, o mesmo número de rapazes e de moças. Então, eu não tinha uma divisão de gente que veio da escola pública ou de gente que veio da escola particular, era um grupo homogêneo que se dividiu em dois, e aí eu tive a possibilidade de mostrar, de experimentar dois processos. O que me chama a atenção na tua fala é, se todos tiveram alguma dificuldade, ou foram mal apresentados ao universo tridimensional desde lá de trás, todos foram, né? Isso não diria que é uma característica. O que me intrigou de fato era que me surpreendeu, na verdade, foi que os meninos que fizeram contas bidimensionais daquelas operações foram
foram capazes de ter maior desempenho sobre uma operação tridimensional, uma operação mental tridimensional. E a minha aposta, assim, a minha desconfiança, eu acho que teria que ter uma continuidade à pesquisa, um segundo momento, é que eu acho que eles trabalharam mais, né? Eles tiveram maior carga de exercícios. Eles exercitaram mais um determinado conteúdo. Tiveram essa oportunidade, assim. Porque um pouco o que a Silvana estava falando, putz, que bacana que os meninos fizeram o relógio, fantástico isso, né? Essa coisa do trabalho manual. Mas me parece que operar sobre o tridimensional tira um tempo, assim, que é da operação mesmo de construir, que é serrar, que é lixar, que é passar cola, que é virar, torcer, tal. E, assim, a experimentação de geometria, ela fica um pouco... ela tem que dividir o tempo dela com a coisa da manufatura. Eu era capaz de acreditar que essa manufatura, ela implicaria também num acréscimo cognitivo. Porque não é tão diferente, pelo menos na minha hipótese, não é tão diferente eu fazer uma rotação mental do que eu rotacionar com as mãos um objeto. Ao passo que se eu fizer uma rotação de um desenho, para eu fazer essa rotação 3D, é um nível de abstração maior. Mas, Fernando, desculpa te interromper. Eu acho que eu que estou na primeira ali, né? Deixa eu fazer a colocação. Eu acho que tem... Obrigada. Eu acho que tem a ver com isso que você está falando. Eu acho que essa hipótese você não poderia colocar, de que é mais rico você fazer a rotação no objeto, então você vai conseguir fazer aquilo mental. Talvez não seja tão simples assim. Não, nem um pouco. E aí, a minha pergunta é o seguinte... Eu imagino que o MRT... Você vê como ela é ingênua, né? Exato. Os pressupostos são, na maior parte, ingênuos. Por isso que a gente precisa, de alguma maneira, comprovar as ideias que a gente tem. Falar, bom, se a gente... claro que vai dar, né? É claro que vai dar, né? Não é. Mas aí, a minha pergunta era se o seu teste lá, o seu MRT, provavelmente é um teste já padronizado, feito... Eu imagino que seja. Porque, eu não sei, a primeira coisa que eu fiquei imaginando é que ele é em 2D. Ele está na figura, ele está no papel. Então, talvez os alunos que estavam, de fato, pensando e fazendo um monte de atividades no 2D, desenvolveram mais habilidade de fazer rotações com coisas que estão em 2D. Então, mas sobre o MRT eu falei um pouquinho, não falei nada hoje, e falei bastante na apresentação da semana passada. Eu lembro que você mostrou de perto umas questões, né? Posso compartilhar de novo aqui? Deixa eu ver. Eu lembro das figuras, que é formada por cubinhos e tal, mas ele ainda é no papel, é só isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Que o que você fez nos seus planos de aula foi manipular objetos 3D com o grupo de aplicação. E o que você pediu no teste não foi manipular. Eu entendi o que era a sua extrapolação que você queria fazer, mas enfim, só estou chutando coisas... Eu acho mesmo que deve haver alguma implicação sobre o teste ser 2D e os meninos que treinaram no 2D podem ter realmente porque você teve apesar de ser no controle, você teve uma aplicação de alguma coisa no controle, não é que eles ficaram inertes com nada, né? Então, talvez... Mas essa o antídoto dos idealizadores do teste, né? Que, na verdade, você precisaria não fazer uma rotação do plano do desenho, como é a operação de rotação bidimensional, né? Que você tem no centro, mas você teria uma reta como eixo de rotação, e o aluno teria que ter um poder de abstração de fazer uma rotação mental desse referente para avaliar a sua congruência. Uhum. Bom, mas sim, eu entendo.
E aí eu fiquei pensando também que talvez, e acho que era o que você estava falando agora, do número de exercícios que cada grupo acabou fazendo, né? Que o 2D acabava sendo mais rápido em termos de ter a coisa pronta para exercitar. Que aí talvez seria interessante você tentar comparar os seus planos de aula com isso, pensando o que de fato foi feito em cada um, porque eu acho que é bem coerente isso que você falou. Então, talvez esses alunos do controle trabalharam mais de uma forma geral, mais com geometria, e pronto, né? E por isso você teve aqueles resultados aparentemente inesperados, né? Não, o legal de fazer um trabalho como esse é falar, nossa, na próxima, se eu tiver outra chance, eu tenho um monte de buraco nessa rede aqui. Você pode ficar para sempre com isso. Você pode passar a vida nessa história aí, né? Aprimorar um teste e levar a tua vida dentro dessa pesquisa. É, bem legal. Mas eu acho que o que me trouxe como uma grande sacada foi a importância de você ter algum instrumento de avaliação para medir os seus pressupostos, né? Medir as suas, mesmo que você avalie segundo um critério já estabelecido, ou que você crie a sua própria métrica, a gente entra no mundo da pesquisa quando a gente abandona o achismo. De alguma maneira, a gente tem que comprovar os nossos resultados, né? Com certeza. Ou as nossas hipóteses, ou as nossas inquietações, né? Porque tudo surge como uma inquietação. Obrigada. Valeu, Fernando. Fernando, nós temos 10 minutos e uma colocação do Rodrigo e do Ricardo. Fernando, ouvindo você falar aqui, né, e como professor de ensino médio há 20 anos, a gente entrega para a universidade muitos alunos assim, que passam pela gente no ensino médio por conta do vestibular com muito pouca criatividade. Muito pouco. Deve receber lá nas suas turmas, deve ter recebido muito, né, aluno, e eu fico pensando nisso, que a escola ela tem que ter um espaço de criação, mas também precisa ter rotina de criação, não é? Então, as crianças com imaginação, quando você solta a imaginação das crianças, são adultos criativos. Eu tenho percebido isso. Então, eu fico pensando, quanto tempo precioso a gente não perde correndo atrás de informação. Por exemplo, a gente explica o conceito de áreas. Muita gente explica áreas, a superfície, né, área de figuras planas, né, como por fórmula. Eu já vi várias pessoas dando fórmula. Eu já fiz isso também. Mas passar ali de uma coisa não dimensional para entender a área como uma coisa bidimensional, né? Essa mudança, esse salto, exige muito trabalho de criatividade. Então eu fiquei assim muito entusiasmado com o seu trabalho, que é lindo, né? Já conheci uma parte dele, que você apresentou uma vez para a gente, mas fantástico. Mas eu fico pensando na dificuldade que meus alunos hoje têm por conta dessa informação, e o quanto, quando chegar num curso desse, até às vezes desiste do curso, e com uma criatividade fantástica, mas não foi desenvolvida. Então, eu queria saber o quanto, assim, de aluno você teve, que você sentiu, né, em relação a isso. E em relação à avaliação, quando a gente confunde instrumento avaliativo com avaliação, é o problema. Né? O Lauro está aqui, especialista em avaliação, a Rosana também. Então, assim, precisamos pensar na avaliação como valor mesmo, né? De potencializar as aprendizagens, desenvolver as habilidades, as competências. Então, quando foi falado aí em avaliação, hoje também no primeiro momento, a gente tem que olhar o indivíduo como ser biopsicossocial, né? Não pensar ele numa nota ambulante ou num ponto. Você avalia de várias maneiras. E o seu feedback enquanto professor, além de ajudar nessa dificuldade da criatividade, também potencializa o conhecimento numa avaliação não classificatória, não excludente, né? Então, o professor tem um papel fundamental. Eu tenho certeza que você é um brilhante professor, né? É um brilhante professor, e estimulou a criatividade, mas você acha que tem uma dificuldade muito grande né, encontrar alunos, porque eles saem comigo. Eu tive mais de 25 mil alunos de média, eu sei como é que é. Eles não têm a chance, é um crime que fazem no ensino médio do Brasil. Rod, esse experimento, na verdade, ele foi
uma oportunidade que se abriu no espaço-tempo que nunca mais eu tive um desenho de 2 turmas separadas em que eu podia dar uma aula para uma turma e depois do intervalo dar a mesma aula para a mesma turma se eu quisesse, né? Porque houve uma abertura ali, 74 alunos ingressantes naquele ano, e depois nunca mais isso aconteceu. Então, foi uma oportunidade que eu vi dentro do doutorado. O doutorado estava acontecendo e essa oportunidade aconteceu e eu resolvi entender que esse era o desenho que eu queria chegar no doutorado, né? Foi quase um improviso. E a minha abordagem foi assim, como se fosse um cientista dentro de um laboratório. Eu praticamente, nesse caso, nesse exercício, eu não considerei muito os fatores humanos. De verdade, me interessava muito a métrica que a estatística podia me dar. Uma, porque eu nunca tive uma aproximação com a estatística, que me pareceu um campo sempre muito intransponível e um pesadelo. Eu tive a falar, putz, olha, se não for agora, não vai ser nunca que eu vou entender esse negócio de estatística e para que ele serve. Né? É dessa vez que eu perco o medo desse negócio de estatística ou não vai ser nunca. E aí eu tive muita intenção de entender como é que é a análise estatística para medir qualquer uma coisa que seja, né? Mais do que a quantitativa no lugar da qualitativa. Né? Para quem vem das humanas, a qualitativa é mais fácil, mais... E eu acho que sim, ela tem o seu lugar. Então, eu acho que esse exercício, ele pode ser avaliado segundo muitas métricas também, né? Do ponto de vista da criatividade, Rod, é o seguinte: os meninos, eles se espantam com o excesso de liberdade quando eles chegam na faculdade, né? Chega na faculdade, vocês falam, olha, a partir de agora, vocês não vão ter um professor, vocês vão ter um gestaltista. Minha função aqui não é dizer verdades universais para vocês. Eu quero que vocês experimentem. Eles não gostam, basicamente eles não gostam, falam, peraí, professor, eu fui treinado desde o primeiro ano com um professor que vai me dar a matéria, me dá a prova, analisa se eu entendi, e o que é avaliado é a minha capacidade de repetir o que o professor disse em sala de aula, né? E aí ele se forma nesse esquema, que é um esquema que, se você for ver, ele prepara a gente para o mercado de trabalho, para o sistema patriarcal, em que as pessoas são treinadas a repetir o que o patrão... Olha, pula para cá, macaco, faça isso daqui, né? Agora você pula para cá. É quase um adestramento, não um processo de educação. Então, quando você fala para os meninos, criem, congela, né? Congela. Então, assim, dar posse aos meninos da liberdade, da experimentação, é algo que custa muito a eles, porque parece que eles não acreditam, ou então que eles não sejam capazes mesmo de experimentarem sozinhos, a não ser pela tutela de um professor. Então, esse desmame que o professor universitário tem que fazer para o cara, falar, filho, daqui a pouquinho você vai entrar acabou, né? Você vai entrar no mercado de trabalho, aí você vai ter que começar a desempenhar aquilo que a sociedade espera que você faça, que é gerar recursos e dinheiro e colaborar com o desenvolvimento da nossa sociedade a partir de todo o treinamento que você teve. Então, você não vai precisar fazer nada além daquele treinamento que você teve. O aspecto liberdade, para eles, chega muito tarde. E eu acho, Rodrigo, que em parte é porque os professores talvez não confiem tanto, em parte porque se apropriaram, gostaram de se apropriar do lugar de tutela, que dá poder,
E, em parte, porque não sabem como fazer isso, porque também foram formados dessa maneira. E replicam esse modelo ad eternum. Acho que uma educação disruptiva vai ter que passar por uma reformulação do professor, antes de chegar no aluno. O professor vai ter que se requalificar na condição de professor para ocupar um outro espaço e uma outra atitude dentro da sala de aula. Tem mudado, já tem melhorado um pouco, tá? Só para informar, assim, eu tenho acompanhado algumas coisas. Tem a ver com autonomia, né? Mas tem a ver com um segmento, Fundamental 2 e médio, porque no Fundamental 1 há liberdade. Há liberdade. O problema é que vai se cortando. Né? O Fundamental 2 há um lapso ali, e no médio, então, fica... Né? Mas tem muitas escolas já alternando com cultura maker, com muitas ideias diferentes. Isso estou falando de escola particular. Né? Esse pessoal da pública podia me ajudar também. Tem ideia de projetos, né? Enfim. Mas essa discussão ela vai longe. Mas melhorou um pouquinho já. De 10 anos para trás, meus alunos não são os mesmos, graças a Deus. Mas obrigado. Para frente é que se anda. Só para a gente finalizar, o Ricardo gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando. Ô, Fernando, primeiro, parabéns pela pesquisa aí, mas se a gente olhar a sua pesquisa, os próprios dados delas já geram uma outra pesquisa. Então, está muito bem estruturado os gráficos, gostei muito. Mas o que me inquieta é o seguinte, a gente tem que olhar o aluno que fizeram, o que participaram. Porque o próprio Rodrigo fala, a gente que dá aula no ensino médio, a maioria dos alunos que vai para uma faculdade tem problema de cálculo e geometria. Então, é muito complicado isso daí. Mas a minha pergunta é o seguinte, e se esses seus dados fossem realizados por uma turma de professores de um curso de formação continuada? Como seria o resultado? Será que seria bem parecido com esse que você obteve? Porque a gente sabe que muitos professores não conhecem geometria, não sabem ensinar geometria. Então, você vê, o que você acha se os professores estivessem no lugar dos alunos que tivessem feito todas essas provas, seria mais ou menos parecido ou não? Eu acredito que tem dois testes ali, né? Um teste de proficiência em transformações isométricas e um teste que é um teste que mede, o MRT, que mede a habilidade de rotação mental. Eu apostaria que os professores teriam um desempenho maior no teste de proficiência em transformações isométricas, e um equivalente, talvez, no ponto de vista do MRT. Do mental, né? Entendeu? Eu achei isso curioso, porque eu fiquei inquieto aqui pensando, porque se você fosse aplicar, por exemplo, essa sua fala de hoje, você aplicar lá, por exemplo, no ATP, lá na sala dela, os professores iam falar, meu, o que é esses gráficos aí? Até professor não sabia nem que gráfico era isso, não sabia nem analisar. Então, eu achei interessante porque eu sinto isso somente na sala de aula, porque o aluno chega e fala, pô, professor, a professora tal não sabe ensinar a gente. Pelo amor de Deus, vem dar aula pra gente. Então, a gente percebe, não que a gente seja perfeito, a gente não é, eu também tenho minhas dificuldades, mas eu gosto de geometria, então eu tenho uma outra facilidade para ensinar geometria. E isso eu fiquei aqui pensando, como seria esse teste se fosse aplicado para o professor? E eu acho que ia ter uma boa dica para a gente que está pretendendo fazer vários cursos aí de formação continuada, e a gente pode futuramente fazer um curso parecido e tentar obter esses dados aí vai ser muito relevante para todo mundo. Mas parabéns aí.